Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube e do Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Hoje, um sábado da quarta semana da Quaresma. Nós estamos nesse período já um pouco, até antes da Quaresma, refletindo sobre um estudo bíblico a partir de perspectivas cristãs. Eles nós fizemos principalmente para se cumprir a escritura dos Evangelhos em João, capítulo 5, versículo 39, que diz que nós devemos seguir as Escrituras com as perspectivas de que as Escrituras falam dele. 5, versículo 39. Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E porque vós não quereis vir a mim, não tenham vida. Não terão vida. Cristo fala que toda a Escritura fala dele e ele quer trazer a vida, e as pessoas que não seguem a Cristo, não só declarando tudo, mas seguem o Evangelho, elas terão vida. E assim nós estamos fazendo uma leitura do Evangelho de São Marcos, uma leitura superficial, remetendo sempre a passagens do Antigo Testamento que comprovam essa similitude daquilo que é prometido no Antigo Testamento e com o Evangelho de Cristo. Fazendo um breve resumo da perspectiva bíblica, na perspectiva cristã, Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso. Por desobediência eles perderam o paraíso, mas ele prometeu que um filho da mulher iria trazer a salvação, e a mulher pisaria na serpente. Isso que está ali. E veio percorrendo todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo, e Cristo preveu-se nesse intermeio um Messias, e Cristo se colocou como esse Messias Salvador e, além de tudo, se colocou como Filho de Deus. Ele deu um passo a mais. Esse passo a mais custaria-lhe a vida, ele se proclamar Filho de Deus. Nós estamos vendo o Evangelho de Marcos. Semana passada nós vimos o capítulo 9, e encerramos e vimos o início do capítulo 10, versículo de 1 a 12. Hoje continuaremos e vamos ver o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo de 13 a 34. Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que tocassem, mas os discípulos repreendiam os que apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse: deixais vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que lhes são semelhantes. Em verdade vos digo, todo que recebe o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Todos os que não recebem o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele os abençoou e impondo-lhes as mãos. Tendo ele saído para se pôr a caminho, seria para Jerusalém, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos, disse: Bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério,
Não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse: Uma coisa só lhe falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se porque essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus quem confia nas riquezas. É mais fácil, aquilo já mudou um pouco, quem confia nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Todo mundo quer uma riqueza para ter uma vida boa, né? É uma tendência natural. Olhando, Jesus disse: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então ele não descartou que os homens busquem os bens, não riqueza em si, mas os bens necessários à sua sobrevivência. Né? E busque o reino de Deus, apesar de ser difícil, porque quem busca aqui nessa passagem é que a igreja defende o celibato dos padres para que eles possam ficar livres. E quem é casado tem de juntar riqueza para sustentar sua família. Algum tipo de riqueza, né? É uma tendência. O início da justificação do celibato da igreja. Criticável ou não. Pedro começou a dizer-lhes: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, ninguém tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E depois vem a terceira predição da paixão. Estava a caminho de Jerusalém, e Jesus ia diante dele. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tornando novamente a si os 12, começou a dizer-lhes as coisas que haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Então isso é que nós vimos, essa predição da paixão de Cristo, e essa ressurreição mais na frente, Cristo diz que vai ser necessária para selar o último sacrifício. E no início dos séculos, sempre se exigiram sacrifícios a Deus para obter uma graça. E Cristo vai ser o último a fazer isso. Né? Os sacerdotes é que conduziam o último sacrifício, e Cristo vai ser considerado o sumo sacerdote, sumo e último. Antes disso, estamos vendo alguns paralelos com a questão das crianças, que tem uma certa benevolência, apesar de dureza com relação à criança, como nós vimos. Elas não podiam participar em público das coisas. E Cristo as chamou. E disse que se não for igual às crianças, não entrará no reino de Deus. Tem uma outra passagem mais alegórica, em Mateus capítulo 11, versículo 17,
em que Cristo diz: nós tocamos flauta e vós não dançastes, lamentamos e vós não chorastes. Não foi nesses termos. Vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 17. Tocamos a flauta e não dançastes, cantamos uma lamentação e não chorares. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Fala pelos apóstolos, que eram geralmente pessoas já mais comedidas, e os futuros que iriam vir, e que ele é assim porque ele tinha que estar com os pecadores. Cristo é necessário estar como nós vimos. E voltando ao paralelo, o sentido da salvação dentro do cristianismo é a salvação geral da humanidade. E a construção e o aparecimento do chamado reino dos céus, ou reino de Deus. Enquanto na Bíblia hebraica é a consagração material do reino de Israel. Israel irá combater todos os infiéis, né, e implantar o seu reino aí, um reino físico. Aí é que se cumprirá a parousia segundo os judeus. A parousia segundo o Evangelho é outra. Ela há de vir quando esse tempo e esse mundo passar. Nós temos algumas outras passagens sobre as crianças em que elas são elogiadas. Tem o Salmo 8, versículo 3. Nós estamos fazendo isso por conta desse carinho de Jesus com as crianças, né? No Salmo 8, versículo 3, inclusive nós lemos hoje na liturgia das horas: da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os adversários, reduz ao silêncio vossos inimigos. Tem Samuel, a história de Samuel, em que ele foi escolhido e ele ficou junto com um outro profeta. Olha aqui que agora me fugiu que foi. E Samuel era uma criança. Samuel, versículo 3, 1 a 4. Samuel serviu ao Senhor junto com Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes, então ele era um profeta. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrara a arca de Deus. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho. Essa passagem é uma passagem famosa. Samuel era uma criança. Mas as crianças eram bem-vindas, as crianças de Israel. Nas guerras, nos números tem, barbaridades que se fizeram, aprisionaram as crianças, maltrataram as mulheres. Isso tem no Antigo Testamento por conta disso, dessa visão belicosa, e que Israel tem que dominar com força. A força, o leão de Judá, dominando e exterminando os povos,
que vai construir o reino de Israel e o reino de Deus e implantá-lo no mundo inteiro. Esse é o sentido do israelita principal. Existem outras nuances, né? Mas esse é o principal e que agora está vigorando. Existem nuances mais amenas, né? Mas politicamente os mais ortodoxos e radicais da igreja judaica, da religião judaica, que está dominando Israel hoje. E a visão da igreja da Bíblia tem um lado dos muçulmanos, que são irmãos de Israel, né? Por Ismael, filho da Agar, a escrava, que são os muçulmanos têm esse mesmo sentido de implantar o reino de Alá pela força também. Aí está o conflito. Agora, a Igreja Católica e o cristianismo não fala nesse reino implantado à força por guerra neste mundo. Vai vir um mundo, a Jerusalém celeste do Apocalipse, que vai descer. E para encerrar, nós vamos ler o segundo canto do servo sofredor. Esse ainda não é o servo sofredor, né? É o canto do servo. O que mais o que mais caracteriza o último canto que caracteriza. Mas capítulo 49, que vai dar essa conotação que nós estamos falando da Bíblia Católica, que vai justificar em Isaías essa questão da visão cristã católica. Capítulo 49, versículo de 1 a 9. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio da minha mãe. Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és meu servo, quem rejubilarei. E eu dizia de mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia meu direito estava nas mãos de Deus, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora fala ele, que me formou desde o nascimento, para seu servo, para trazê-lo de volta a Jacó e reunir Israel. E porque o Senhor me fez esta honra e me tornou minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Israel e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti luz das nações para propagar a minha salvação até os confins do mundo. Que é o segundo canto do servo. É um pouco já sofredor, que ele está reclamando, que parece que em vão ele sofreu, mas ele vai realizar isso futuramente. Esse servo vai ser identificado, Cristo, quando fala desse sofrimento. A Igreja Católica e várias igrejas protestantes indicam que é o sofrimento de Cristo, profetizado em Isaías. Boa tarde a todos.